mucama de turco na Itália, strike, né, ataca novamente a outra, a tal Dani Boggioni, tudo por inveja, frustrações, etc. Me faz pensar e assemelhar ela com aquela outra lá, a tal Mara Maravilha, que nada tem nada de maravilha, porque o termo Mara, ou Maravilha e Mara, veio de um ex-drag queen, que era um travesti negro, muito alto lá nos anos 70, que atuava muito num programa do Chacrinha e outros programas nas décadas de 70. Ele era chamado de Maravilha, eu acho que ele morreu já. E tinha também a Elke Maravilha, né, uma russa no Brasil, que era uma mulher muito alegre e que frequentava como júri o programa do Chacrinha. E essa mulher cunhou esse nome, esse título dessas personagens do passado, lá nos anos 80 ou 70, né, no começo dos 70, os primeiros tempos do programa do Chacrinha, por aí. E o que aquela mulher tem a ver com essa aqui? A mesma coisa, a mesma doença mental de atacar outras mulheres. São mulheres. Esses tipinhos aqui são tão covardes que elas só atacam outras mulheres. Isso prova o quê? Que elas têm medo de homem e elas são loucas por homens. Entendeu? São as raízes, as machistas raízes. Esse lixo aqui dessa mucama de turco que vive em favela, no morro, e cujo ancestral eu sinto que veio da Bahia, né? E ela não quer assumir. Elas são tão machistas que elas só atacam outras mulheres, como a Mara Maravilha, também, que é baiana. Did it ring a bell? Né? Parece que puxou um sininho plim plim de alerta, como elas são parecidas no caráter. E o pior, que veio o miserável de um velho árabe para oferecer para ela vídeos AI usando a imagem de outra pessoa, né? As personagens de outra pessoa, etc. E eu acho isso tão idiota, sabe? Tão infantil para um homem, um senhor de 78 anos do Oriente Médio, que veio das favelas lá, e uma favelada que veio da Bahia, cuja família veio da Bahia para o Rio de Janeiro. Eu acho isso muito low, muito inferior, né? Muito baixa classe mesmo, baixo astral, de fazer isso com as mulheres, com as outras mulheres. E você vê que o target sempre são outras mulheres que aparentam ser mais claras que essas, né? E depois elas vêm dizer que as bruxas são as mulheres que não são da mesma etnia dessas bruxas aí que atacam as outras, porque a Pombagira e várias outras que eu vi, né, são realmente desse fenótipo aí delas, que eu vi no mundo espiritual. São desse tipo aí. A vampira eu vi que era chinesa, e as outras que eu vi eram desse fenótipo aí, dessa mucama de gringo aí. Então, o velho fala assim: ela pede pix, mas não vende as joias que ela disse que não devolveu para a família do turco. Eu vi ela falando que ela devolveu as joias, ou ela está mentindo, eu não sei, não é da minha conta de qualquer maneira. Ela quer pix porque está muito pobre e não consegue pintar os cabelos de louro, porque ela não vende aqueles ouros dela. Como vocês sabem que a mulher tem ouro? Tu pensa que um homem ia dar tanto ouro assim? Eu não acho que não. Ela conquistou esses ouros, entre aspas, com o próprio sacrifício dela. Isso é o meu ver, é o meu sentimento. Talvez eu esteja errada, talvez eu esteja
romantizando, eu não sei, mas eu sinto que essa mulher, ela batalhou para obter o que ela tem hoje. Não foi de nenhum macho, não. Principalmente machos turcos da Ásia, da África, Oriente Médio, etc. Elas não vão obter nada assim de bandeja. No, 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 no. Quanto à mucama lá, a mucama afro-brasileira, baiana, ela não obteve simplesmente porque o macho dela, mesmo que ela, a propósito, né, para demonizar os homens brancos, ela fala que ele era branco. Na mente doentia dela, lógico, né, e no Brasil. Mas aquele homem lá nunca foi branco e nunca será. Um árabe não é branco. Eles são pessoas pardas. São moreno claro como qualquer outro asiático. E moreno claro, de cabelos pretos, ruim, não são considerados branco aqui fora, como eu falei anteriormente, ok? Então, por que ela não obteve nada? Simplesmente porque ela casou-se com um turco, um oriente medista, que ela vê como um homem branco. Você vê que eu não tenho racismo com ninguém. Quando eu falo e fim de papo. Eu falei do sapo lá, do sapo inglês, realmente inglês anglo-germânico, que vai pela Europa atormentando as outras pessoas já estão atormentadas. E falei do Kurtkais, falei de várias, do russo, etc. Então eu não tenho essa frescura comigo, eu não tenho essa doença espiritual que o velho árabe e esses povos têm de racismo, ok? Antes de me rotular, essa mulher é racista. Não, eu sou humanicista. Humanicista ou humanacista, que é um problema com a humanidade e não um problema com certa etnia ou cor de pele. Eu não tenho esse problema. Tá errado, tá errado. Só que as pessoas que me atanasaram a vida não foram brancos. Por isso que eu ainda tenho essa rincha com os outros, porque os que destruíram a minha vida não foram brancos. Aí a pessoa fica com essa neura, né? Mas realmente eu não tenho problema com uma pessoa que é ruim e que tem certa etnia, uma etnia específica. Isso não é importante. Apesar de dizer, a miserável do velho árabe, a mucama lá do morro, fala, as mulheres brancas diz que não importa, quando a gente diz que a cor não importa. Não, importa para vocês. Mas para outras pessoas realmente não importa. Mas não é porque uma pessoa tem uma certa cor, segura um cartão de privilégio por causa da cor, nesse caso escuro, que elas podem e querem montar na cabeça dos outros. Isso não se faz. Você quer bagunçar, vai para a África, maldição. Vai para o Oriente Médio. Vem para a Ásia para tu ver que tu ganhas na Ásia. Vem. Vem com esse instante, vem com essa lombra para a Ásia. Eu te desafio. Vem, vem, vem. São tão brabão aí no Ocidente, hein? Os babacas dos idiotas aí, que são anglos ou latinos ou outros. Latino eu digo pessoas que são realmente latinas brancas, como tem aí na Europa, România, Itália, Portugal, alguns portugueses, nem todos, e alguns espanhóis, nem todos, porque agora é tudo misturado. A Europa tornou-se um dos continentes mais perigosos do mundo, simplesmente por causa dessa invasão de fora, entendeu? Agora, o que eles não podem fazer, esses youtubers aí que atacam todo mundo, é perturbar as pessoas que estão quietas, ou perturbar as mulheres e rotulá-las como pickpocket, como carteiriça, sem ter 100% prova e evidências que essas pessoas realmente cometeram esse delito de roubar outras pessoas, a não ser que ela pegue no flagra com um produto na mão, na bolsa dela, né? A gente não pode sair por aí correndo atrás de mulheres grávidas, abusando as mulheres, não pode, isso não é certo. Por isso que a pessoa fala contra isso, ok? Mas fora disso, a Europa está uma pocilga
está um antro de miséria, de tragédia, de bagunça, certo? Porque eles estão vindo de fora do Oriente Médio, África e Ásia para bagunçar na Europa, destruir esses idiotas patetas, lifestyle, que é sua cultura, sua sociedade, etc., que outrora era mais pacífica. Não fale dos tempos das cavernas, que eu não estou a falar isso. Aquilo lá foi o tempo da Middle Age, né? Que é as idades medianas, as idades da escuridão, onde todo mundo estava louco, até mais louco do que temos hoje em dia. Então não se conta mais. A partir da Segunda Guerra Mundial, a Europa tentou se restabelecer novamente e eles viviam aparentemente pacífica, em paz um com o outro, com suas culturas. Mas hoje em dia, né, claro que esse êxodo, essa imigração não é de agora. Ela vem lá atrás do tempo de Musas, de Abraão, né, de Muhammad, não é de agora, é de muitos anos atrás, ok? Só que eles têm pausa porque tem pessoas que lutam contra isso, aí eles têm uma pausa de décadas, porque eles implementam leis políticas rígidas para né, para controlar todo esses influxo de pessoas que não vêm para lugar para agregar nada. Em fato, né, na realidade, eles vêm para causar crimes, para fazer anarquia, para mexer com as mulheres local. Agora há pouco mesmo, um rapaz foi assassinado, um jovem em Londres, foi assassinado com a faca no peito, né, por imigrantes. Outro foi também assassinado com um golpe de espada por um Sikh, que são os povos arábicos indianos, Sikh. São povo Punjabi, são todos metade arábicos, que vieram para a Índia e tiveram suas próprias religiões, formaram suas próprias religiões, né, diferente da muçulmana. Eles também eles imigraram em massa para o Ocidente, Canadá, Europa, onde eles cometem vários delitos, como cagar nas ruas públicas, no posto de ônibus, nas florestas, nas piscinas, dentro de sauna, etc. Cagar mesmo. Em estabelecimento público, onde as pessoas comem, no McDonald's, eles cagam ali mesmo, num centro, e nada é feito, entendeu? Porque o maldito do homem branco está em transe. São um bando de bundão, certo? E depois que esse povo se revoltar e subir, não culpe-nos, porque as pessoas têm limite para tudo. Tem que ter controle, tem que ter limite para tudo. As pessoas não têm sangue de percevejo para aturar tantas coisas que não estão certas assim, né? O velho árabe é uma mudiça dessa, uma imundice também, esse desgraçado. Ele foi para o Brasil não para agregar nada, mas para provocar e causar coisas que não são bem-vindas socialmente, como colocar uma pessoa contra a outra, fazer vídeos fake, etc., criminalizando assim a imagem de uma pessoa, etc., impersonalização, etc. Isso por si deveria ser crime, ok? Então, como eu estava falando anteriormente, então essas pessoas que vão para a Europa, não quer dizer que elas são nativas europeias ou brancas, anglo-latinas, guel, visígodos, lusitâneas, galegos, né, e basque, latinos, romano, greco, etc. Elas não são, elas são misturadas, povo de fora, que vem para bagunçar na Europa. E uns desses foram o tal marido Zaruti daquela mulher, a mulher frustrada,
a segunda Mara Maravilha, a Mara Maravilha do Morro do Rio de Janeiro, que o velho árabe faz vídeo assim, ó. Isso aqui é criação do velho árabe. E vamos ver, assistir agora essa presepada que realmente eu acho isso uma maluqueiragem dignas de pessoas baixas. Óculos na ponta do nariz e um currículo que parece uma lista telefônica. Essa é a turca do Pix, fiscal internacional do pedigree das mucamas de gringo. Durante o dia, ela é uma respeitadíssima professora universitária, daquelas que chegam na sala com uma pasta na mão, óculos na ponta do nariz e um currículo que parece uma lista telefônica. Isso é ridículo. Não E ela passa pelos ganha outros aquilo, a milhões falta não quer dando pra aula. tu, um ruim é ruim. Estrupício. Afinal, graças ao papai, estudou nas melhores escolas do Bostil. Bostil, por que tu tá indo no Bostil, miserável? Tu devia estar na África, vai pra África, não tá desenvolvendo, você vai pra África. África do Sul, o Gana, o Congo, o Angola, Moçambique, vai pra lá. Se tu acha que o Brasil é Bostil, o Brasil é Bostil porque pessoas como tu contribuíram para tornar-se um Bostil. São precisamente pessoas como tu, mesmo que essa porcaria de lei cega não queira enxergar isto. Porque quem está no Senado, quem está puxando as cordas por trás, quem está? Quem estão, na verdade? Vai procurar saber. E se for assim começar a frescura, eu vou votar na direita. Ou não vou votar em ninguém, sabe? Não vou votar em ninguém, nenhum partido, fim de papo. Só vou comparecer, assinar meu nome e votar nulo. Blank. Mas quando termina o turno, a turca do Pix assume a sua identidade secreta. Ela segue para o seu esconderijo, a Sala do Ouro. Vai uma mulher não africana fazer isso como africana para você ver o reboliço em países ridículos como o Brasil, né? Onde eles pensam que eles estão na África, pensam que estão na África, estão na Ásia, na Melanésia, na Polinésia, e eles ainda ficam cheios de asas, folgadíssimos, quando eles veem, cai no chão e vê de pés no chão, mesmo com a cabeça no ar, que eles não estão na África, nem na Ásia. As Américas nunca foi a Ásia, nunca foi a África. Talvez no tempo das Pangeias, sim, mas lá atrás não existia essa porcaria de Ásia, de África, de Europa, de Américas. Era só um globo, não existia nada, né? Sistematicamente ou categoricamente ou politicamente correto. Não tinha essas capitanias divididas, esses continentes. A gente não sabia o que era o que, ok? A Europa fazia parte das Américas, a América fazia parte da Europa, da África, da Ásia, porque era só um continente, um policontinente, um super mega continente, então chamado lá atrás, não mais, velho árabe maldito. Lá que ela guarda o maior patrimônio que restou dos seus grandes romances internacionais, o ouro. Colares, anéis, pulseiras. Eu nem vejo esses vídeos todos, nem me interessa, mas eu vou passar tudo só por dar rec disto. Diamantes. Tudo cuidadosamente guardado. Porque, segundo a própria turca do Pix, homem vai, o ouro fica.
sal que ela se prepara para sua verdadeira missão. Ela começa a se preparar para se tornar a salvadora das mucamas de gringo. A turca do Pix salva vidas. Ela se ergue como o sol nas mãos. Essa é a turca do Pix, fiscal internacional do pedigree das mucamas de gringo. Mucamas de gringo, exatamente o que ela foi e queria ser. Mas por ser da uma de ousada e folgada, foi deliberadamente e justificadamente dado um chute no traseiro dela de balaio de feira africana, ok? Do mercado africano. O árabe lá deu um pontapé no traseiro dela de balaio. E ela agora, ao invés de falar do tal árabe, ela apenas culpa as outras pessoas, as mulheres brasileiras, as mães brasileiras, as nordestinas, por toda a maladia que essa mulher criou para si mesma, né? Visto que ela já tem uns 46, menos 10 anos, que foi o que ela percorreu na Europa, o percurso dela, do destino dela, você diria que ela teria uns 36 anos, uns 35 mínimo. Então por aí você vê que essa mulher já era bem cabeça quando ela decidiu seguir um turco ou um árabe na Itália. Ela não era nada de inocente, uma mulher já cabeça, feita. Não era uma menina de 18, não foi uma menina de 17, não foi uma menina de 20, muito menos 21 ou abaixo de 25, mas sim uma mulher já feita. Afinal, através do sistema etário humano, as pessoas envelhecem, alcançam a maturidade aos 36 ou 35 anos de idade. Mas não é verdade. Biologicamente falando, o humano só alcança sua maturidade aos 55, infelizmente. Entretanto, sistematicamente e tecnicamente, né, em nossa sociedade, é a partir dos 35 aos 36. Tecnicamente, ok? E aos 21 anos e 36 é quando a juventude acaba, certo? A juventude acaba nessa faixa etária de 30 a 36 anos. E a maturidade começa aos 21, entretanto não é bem assim. Na espiritualidade, a humanidade só envelhece aos 55. E ela só realmente alcança uma maturidade aos 34 ou 33 anos de idade, ok? Então foi tudo errado, foi tudo calculado errado em nossa data, né? Nossa data demográfica, nossa data social e cultural, etc. Um ser humano só amadurece aos 31 ou 32 anos de idade. Ok? Não amadurece não, desculpa, ele chega à maturidade. Mas ele pede a juventude aos 55 na espiritualidade, certo? Mas tecnicamente, para a sociedade e nossa cultura, é aos 31 que ele realmente amadurece. Mas para essas pessoas aqui, eles nunca amadurecem. O velho árabe, essa ex-mucama aqui,
E até a véia lá que é contra essa Dani, né? Tem outro encosto que segue a Dani e é a Fofocalhando, o canal Fofocalhando. Aquela velha lá. Ela não tem nada mais o que fazer, ela vem para queimar a pele das pessoas, comer a carne das pessoas, entendeu? E é só mulheres baixas, mulheres inferior que fazem isso com as outras. Porque as verdadeiras feministas, elas realmente dão a mão uma à outra, independente de qualquer coisa, independente de idade etária, independente de cor de pele, independente de nacionalidade, independente de religião, independente de cultura, independente de qualquer coisa. É mulher, é feminina, está está dentro, ok? Mas para essas aí, elas só comem a carne da outra mulher. E uma bicha arábica de 78 anos, Join, ele junta-se a esse Wagon, a essa boleia do caminhão maldita, cheia de vermes lá. Nem vou falar que tem porco, vou falar que tem bactéria, cheia de bactéria dentro dessa boleia do caminhão, a qual ele faz parte com essas mulheres. Realmente me faz vontade de vomitar. E todas aquelas que são machistas, realmente me faz vontade de vomitar. Quando elas falam das outras que casam-se com gringo, blá 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 blu 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 blu, é porque não porque elas estão preocupadas, não. Elas querem martirizar, julgar, criticar as outras, como também elas querem invejar, porque elas pensam assim, já que não deu certo comigo, também não deveria dar certo com essas fulanas e ciclanas. Aí ela mete o pau, fica comendo a carne da outra. Eu acho isso uma presepada, sabe? Como eu falei anteriormente, não culpe essas mulheres, culpe o destino de cada uma. Elas tiveram que percorrer isso porque já estava dentro do odus, ou dentro da configuração dada por elas antes dela vir para cá, para esse mundo. Mas depois disso elas continuaram a escolher o mesmo caminho, então é culpa delas. Mas por default, elas já vêm com esse odus marcado, é um imprint, é como um carimbo, você não pode se desfazer dele. É um carimbo do destino, um carimbo dos arcontes para aqueles que como eu, sabem mais ou menos do mundo invisível e do mundo paralelo, né, que a gente não vê, que é bem mesmo real e denso também, pode ser muito denso, mas porque a gente não vê. Então, né, mas um ancião desse, de 78 anos, baixo, nojento, um verme, uma parasita dessa velha, de 500 quilos, ele não entende isso, porque essa miséria não aprendeu a crescer. É um senhor de idade, gordo, careca, feio, acabado, né? Aí, porque ele vê aquela carcaça feia, eu estou agora lendo a mentalidade desse infeliz. Ele se vê pelo que ele tem, não pelo que ele é, né? Ele se vê como uma carcaça velha de 78 anos, gorda, balofa, feia, entendeu? Aí ele tem prazer, porque ele agora sabe que ele é um lixo, ele tem prazer de falar mal das pessoas, de martirizar as mulheres, principalmente as mulheres brasileiras, entendeu? Então ele faz isso porque ele não se sente bem com ele mesmo. Quando essas almas cebosas, e só quando elas não sentem-se bem com elas mesmas, dentro do corpo dela, é que elas fazem isso. São almas miseráveis, entendeu? Como essa mulher do morro, essa segunda dona
Mara Maravilha, a prima da Mara Maravilha, né? Do Morro. Duas baianas que adoram falar mal das pessoas, adoram invejar as pessoas, adoram demonstrar suas frustrações. E como se não bastasse, tem uma velha gorda também do canal Fofocalhando. E eu espero que esse vídeo vá para elas e elas ouvam tudo isso. Eu não acho que elas irão se conscientizar, porque o ego delas não deixarão. Mas pelo menos elas irão ouvir o que elas escolheram se tornar. Umas pessoas azedas, amargas, que não tem nada melhor a fazer a não ser falar mal das pessoas, ridicularizar as pessoas online. Mas eu acho que aquela anta lá, né, do morro, ela não tem coragem de sair de seu morro. Ela tá lá protegida pelo clã da favela dela, da comunidade dela do Rio de Janeiro. Entretanto, ela não tem coragem de sair lá para fora e peitar o mundo lá fora, como ela faz aqui, bullying as pessoas. A dona Lúcia Lúcifer, entendeu? Com o velho árabe, o seu álibi, o seu instrutor, o seu professor de malidência, de malícia, de miséria mental, etc. Realmente, viu? Vocês são dignos de pena,